Deixa eu tentar mostrar direito. Não, sim, sei. Eu queria mostrar a tela inteira. Exibir lá, doutor Rafael. Então, isso aqui na minha tela é diferente. É diferente? Na minha tela está apresentando slide. Uma apresentação, eu acho. Lá. Também. O Pelo Valim tem terceiro. razão, pode ser apresentação. Será que na apresentação não mostra o slide? É o antepenúltimo. Nossa, que eu mexo com o mouse aí. Ah, não, Depois mas de aqui a ferramenta. tela está diferente, peraí. Esse aqui é Apple, né? Fábio, sai uma vez e entra de novo. Não, está lendo outra coisa. Ele está lendo outra coisa. Enquanto isso, vamos tentar. Mas vamos tentar desse jeito. Vamos arrumar o outro. Conseguindo aqui, eu já passo. Só me dá o arquivo. Tudo bem, vamos assim mesmo, pessoal. É uma alegria imensa no meu coração estar aqui com vocês. E quando a gente acostuma muito com uma coisa, é difícil. É só depois que a gente perde que a gente percebe o quanto que a gente é dependente dela, da tecnologia. Então dá para eu apresentar aqui sem vocês terem um auxílio visual, né? Mas como tem questões muito profundas, é importante acompanhar um pouco do texto. E aí seria muito importante, mas a gente vai lá. Então, esse capítulo foi uma honra muito grande poder ficar com ele. É um capítulo muito, muito bacana, do Obreiros, que vai falar sobre o Fábio. E a gente no início vai fazer um contraponto que a gente viu na aula anterior, que a Thalita apresentou do Dimas. Então são casos bem interessantes, embora o contexto biológico do desencarne seja o mesmo. Então a Luciana e o Hipólito tiveram que ficar lá na casa transitória de Fabiano para cuidar do Dimas. Então, apesar da fé viva que ele tinha, de todos os exemplos que ele trouxe e vivenciou na carne aqui, ele se via muito abatido por saudades da família. Ele tinha momentos que parecia um paciente psicótico de pronto-socorro, que ele ficava muito agitado, voltava a sentir todos os sintomas da moléstia, da cirrose, hipertensão portal que veio ao desencarne dele. E com muita dificuldade, toda a equipe espiritual, André, o Hipólito, Fabiana, conseguiram tirar ele daquele estado. E aí ele chegava a gritar, gesticular, afligir-se muito, parecia um sonâmbulo. Ele chegava a ficar agressivo. E aí André e Jerônimo vieram para a crosta novamente para fazer o trabalho com o Fabiano, com o Fábio. E nesse momento, André pergunta para Jerônimo por que estava acontecendo isso com o Dimas. Ele não tinha uma fé raciocinada. O que acontecia que ele perdia o controle desse nível? E aí Dimas traz para André e para todos nós, né,
que, de fato, Dimas foi um excelente discípulo do Evangelho, principalmente em duas esferas, que é da assistência e da difusão do Espiritismo. Mas quanto a ele mesmo, ele não teve um aproveitamento tão bom assim. Ele não teve um aproveitamento integral das lições recebidas. Então ele espalhou sementes de luz e da verdade a todos aqueles que bateram a porta dele. E por isso que ele merecia todo aquele socorro especializado que a equipe de Jerônimo estava ofertando a ele. Mas no campo particular, ele não se preparou o suficiente. Então, Jerônimo coloca, qual ocorre com a maioria dos homens, todos nós incluídos nessa, Dimas se prendeu demasiadamente com as teias domésticas. E ele, sem um maior entendimento, ele conferiu um excesso de atenção e carinho à roda familiar, faltando-lhe equidade. É a palavra usada, escolhida por Jerônimo, a palavra equidade. O que é equidade? Pensando nisso, eu lembro que a primeira vez que eu entendi o que é equidade foi uma lição que minha mãe me deu. Eu tinha 6 anos de idade, meus pais tinham acabado de se separar, e minha mãe fazia um trabalho voluntário com crianças carentes. E ela, um dia, apareceu com um monte de brinquedo, eu lembro até hoje, que eram uns carrinhos de plástico, uns caminhões de plástico, em casa. E, como toda criança, eu cheguei e pedi um para mim. Ela falou assim, meu filho, as crianças que vão ganhar esses caminhões são crianças que não têm o que comer. Elas, às vezes, não têm pai, não têm mãe, não conseguem nem ir na escola. E você tem tudo isso aqui em casa. Você acha justo eu tirar esse caminhãozinho de uma criança dessa para te dar? Com 6 anos eu não consegui entender, eu fiquei muito enciumado, confesso a vocês. Mas, hoje olhando para trás, eu entendo a lição que ela queria me dar. Então, eu sei que não dá para ver muito bem aqui, mas vamos supor que você tem 3 caixas que ajudam 3 espectadores a assistir uma partida de futebol. Se você pensar na igualdade, você vai dar uma caixa para cada um. Mas aquele que é mais baixinho não vai conseguir assistir. Equidade seria você comparar o ponto de vista, a altura da visão dos 3 e distribuir essas caixas de acordo com a altura de cada um, para todos terem a mesma visão dessa partida de futebol. Então isso que é equidade. E Dimas, ele conseguiu fazer toda a orientação, assistência e cuidados para todos os sofredores que batiam a porta dele. Mas dentro do lar, ele não conseguiu dar esse esclarecimento que a gente vai ver que Fábio fez muito bem. Então ele dava, mas sem esclarecer, sem orientar e sem preparar espiritualmente a família. Então ele consagrou o necessário, tudo que ele podia, embora não pudesse dar facilidades econômicas, financeiras, um conforto material muito grande, tudo que ele podia ele dava à família, mas sem essa noção de qualidade, de limites, de orientação, preparar para frustrações e para as dificuldades. Então ele tinha um esclarecimento, ele tinha esse conhecimento, mas nesse impulso de fornecer e acolher e dar conta de tudo que a família pedia a ele não soube equilibrar essa questão. E agora, todos esses episódios de desequilíbrio, porque o Dimas se acalma, tem consciência, consegue compreender que ele já desencarnou, que ele está já no plano espiritual, mas logo depois ele é assediado, ele é atacado por uma onda de descontrole emocional que se assemelha a uma psicose. E isso são os raios magnéticos dos familiares. Então ele está sofrendo uma espécie de obsessão à distância dos próprios familiares. Então ele estava meses num processo de desencarne. Era óbvio do ponto de vista biológico que ele ia desencarnar. Ele estava numa situação muito grave, estava com uma cítide, uma barriga gigantesca, cheia de líquido por causa da insuficiência hepática, cirrose. E
a família inteira despreparada nesse sentido. A esposa chorava em franco desespero frente ao desencarne e gritava à beira do caixão: o que vai ser da gente sem você e tudo mais? Então não houve o mínimo de preparo ao longo desse tempo para aquilo que era fatal. E todos nós vamos falecer um dia. Tem uma paciente no consultório que ela teve um episódio depressivo gravíssimo porque a cachorra dela faleceu. Ela tinha uma simbiose, que é uma dependência afetiva desse animal, que ela não teve quando ela teve o divórcio do primeiro marido, quando o pai faleceu, quando a mãe faleceu, mas desse cachorro ela tinha. E por mais que o cachorro já estava na idade de vir a partir, ela não se preparou em nada nesse sentido. Então, quantos de nós a gente mantém uma dependência, uma cegueira espiritual para fatalidades que estão na nossa cara? E às vezes só a vida tem que esfregar na gente de uma maneira muito gritante, que não dá para varrer para debaixo do tapete, não dá para negar ou para desviar a atenção, para a gente encarar aquilo e lidar com uma necessidade urgente. Então era essa sintonia dos familiares que causava isso. Mas ele era corresponsável por isso. Ao longo de décadas de convívio, ele poderia ter feito diferente. Então, uma vez eu fiquei sabendo que o Décio Yandori Jr., que é um palestrante do meio médico espírita muito famoso, que a esposa dele não é espírita. Não vi com ele diretamente isso, mas ele falou, isso chamou muita atenção. Eu sempre tive a fantasia que eu ia casar com uma espírita, que a gente ia fazer múltiplos trabalhos, e minha esposa não é espírita. Mas, toda vez que a gente dá uma mensagem para um familiar, tem duas para um paciente, para um colega, para qualquer pessoa, tem duas mensagens embutidas. Uma é o conteúdo do que a gente fala e outra é a forma que a gente fala. Então a gente pode ser um trabalhador assíduo espírita que leva a casa espírita nas costas, fazendo todo o trabalho burocrático, etc, trabalhando com mais ardor que todos. Se a gente fizer isso de um modo arrogante, como nós sendo os donos da verdade, de um modo que não respeita a opinião alheia dentro do nosso lar, a gente vai estar prestando um desserviço para os nossos familiares. Então, às vezes, não é a quantidade de trabalho, é o modo como a gente trabalha, ou o modo como a gente se coloca perante dificuldades na vida, que vai dar um grande exemplo para os nossos familiares, amigos, pacientes, que às vezes nem acreditam em Deus, que acham que é uma besteira a vida após a morte. A maneira como a gente enfrenta as dificuldades, as questões reais, é que vai fazer diferença. Então, eles, agora só Jerônimo e André Luiz, se acercam do bairro onde Fábio mora. E é num bairro pobre. E chegando lá, eles encontram uma casinha singela, muito simples, rodeada de folhagens e folhas, que tudo na casa denotava que havia um cuidado, um zelo muito carinhoso dos habitantes daquele lar, embora materialmente desprovido de riqueza. E de longe, André notou vários espíritos infelizes ainda, sofredores, em lamentável promiscuidade. E havia alguns bangalôs novos. Bangalô é um tipo de construção, uma residência, que é aberta, que ela não tem muro, não tem cerca, é aberta, que é mais frequente na América do Norte. E esses espíritos, em franca promiscuidade e desequilíbrio espiritual, eles tinham livre acesso a essas casas, deixando óbvio como que os habitantes dessas residências sofriam um assédio claro desses espíritos. Mas a casa de Fábio era totalmente blindada nesse sentido. E isso é feito através do trabalho do dia a dia dos nossos pensamentos, das nossas relações. E parecia um verdadeiro oásis frente a um vasto deserto, a descrição que o André traz. E aí uma coisa interessante é que o André fala, 3 amigos espirituais nos receberam. Mas eu li e reli o capítulo e ele, ao longo do restante do capítulo, ele só cita 2. Um parece que era um café com leite, pelo jeito. Que era o Aristeu, que era um antigo conhecido de Jerônimo, e o Silveira, que era o pai
de Fábio já desencarnado. E Silveira pareceu muito satisfeito, orgulhoso do filho. Segundo Silveira, o filho arregimentara todas as medidas relacionadas à própria libertação. Ele estava totalmente preparado para o desenlace. Ele se submeteu dócil a todos os desígnios superiores. E sempre teve uma existência modesta. Ele soube limitar o voo das próprias ambições para aquilo que importava. Isso é uma coisa que eu preciso aprender, sendo muito honesto. E ele se esforçava suficientemente pela tranquilidade da família, então ele fazia diferente. Então, segundo Silveira, o pai do Fábio, Fábio teve dificuldades sem conta ao longo da vida, mas ele estava deixando os 2 filhos e a esposa amparados numa fé viva. Embora ele também não conseguiu deixar para ele um conforto econômico, uma herança, um pé de meia que desse algum tipo de sustentação material, ele estava se afastando do corpo jubiloso e confortado com a glória de ter aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Então, diferente de Dimas, ele soube iluminar a mente da companheira. Ele construiu bases sólidas nos espíritos dos filhos, orientando-os para o futuro. E aí André, aqui nessa pergunta que ele vai fazer, a gente precisa entender o contexto de André. Então André era um médico famoso, muito bem estabelecido financeiramente perante a sociedade e o meio acadêmico. Nunca passou na cabeça dele nenhuma ideia de suicídio. Ele sempre amou a vida, viver bem, etc. E por 8 anos ele vagou num lugar X, que ele não conhecia, ele não tinha a menor ideia do que seria um umbral, que xingavam ele de suicídio. Por 8 anos seguidos, é a mesma coisa que a gente acordar num país desconhecido, não conhece ninguém, e a gente fica mendigando nesse país e todo mundo chamando a gente de suicídio. Então isso impregnou nas fibras mais íntimas de André. E quando ele é resgatado num lugar que faz sentido para ele, encontra a mãe e tudo mais, vem um médico e fala para ele: realmente você faleceu por um suicídio inconsciente, parcelado pelos seus próprios excessos alimentares, de tabaco, de álcool, excessos sexuais, ele contraiu sífilis, e tudo isso foi danificando as células dele até que ele desenvolveu um câncer, tudo indica de cólon, de intestino, e faleceu. Então André vem impregnado de uma culpa muito grande, de que ele não soube administrar a própria existência e encurtou a própria vida. Ele esgotou as energias que lhe foram concedidas do alto, vivendo menos. Lembra quando ele faz aquela pergunta para o Jerônimo sobre se Dimas ia desencarnar no tempo hábil? E ele até não consegue esconder uma certa empolgação quando o Jerônimo fala para ele que ele faleceu antes do tempo. E ele fala todo empolgado assim: então o caso dele é parecido com o meu. E aí depois ele, bastante envergonhado, viu que André encurtou a própria existência pelos excessos, e Dimas encurtou a própria existência do tanto que ele serviu aos outros, sem nada em troca disso. Então, nesse contexto todo, André pergunta: o Fábio desencarnará no tempo devido? E a resposta de Silveira, do pai desencarnado, é sim. Até emocionado, ele fala que Fábio aproveitou todos os recursos que lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e a saúde débil desde de criança. E André, num impulso, sem se atender a que tudo que ele traz, todas as experiências que ele traz nos livros, sempre mostra que nada é por acaso, toda dificuldade tem um sentido. Então, sem intuir isso, ele faz um comentário razoavelmente infeliz. Ele diz: é lamentável que ele tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe servir com tanto valor à causa do bem. Então, entre nós aqui encarnados, é um comentário empático, saudável e tudo mais. Mas do ponto de vista espiritual, não foi por acaso, não é lamentável. Tem um motivo. E, nesse caso,
Silveira se sente impelido a esclarecer. Ele fala, é necessário que eu esclareça isso. Ele fala que quando ele estava na carne, ele se questionava e se surpreendia muito pela saúde debilitada do filho. E desde sempre, de uma maneira congênita, inata, Fábio trazia uma virtude, um senso de justiça, um pendor para a retidão. E Silveira passava longas noites preocupados com a saúde do filho, se questionando como poderia nascer uma alma tão sensível em um vaso tão imperfeito, em um corpo tão imperfeito. Então Fábio sempre foi mais franzino, dificuldade de ganhar peso, ele teve uma pneumonia grave aos 12 anos que quase desencarnou. E o tratamento na época, né, aqueles sanatórios, então sanatórios em casas de repouso, por exemplo, Campos de Jordão era um sanatório para tuberculose, porque o ar é mais rarefeito, então o bacilo de Koch tem mais dificuldade de se reproduzir, e todas as outras bactérias que são dependentes de oxigênio. Então o tratamento ideal era ir para um lugar mais elevado, e isso era caríssimo na época, eles eram muito pobres, não tinham condições, e o Silveira se cobrava isso. Falei assim, eu como pai não dou conta de dar o que meu filho quer e o que ele precisa em termos de saúde, né? E antes dos 14 anos, assim que terminou o primário, Fábio teve que começar a trabalhar. Eles tinham uma dificuldade financeira enorme, para sobrevivência mesmo, necessidade de ganha-pão. E o pai sabia, estava óbvio para o pai, para o Silveira, que o filho queria continuar a estudar. Ele fala que ele via o filho namorando o educandário vizinho ali do bairro, invejando os estudantes de lá, querendo estudar, e ele tinha que dar conta dessa impotência dele de fornecer tudo o que era necessário para o filho se desenvolver intelectualmente. E ao invés disso ele teve que trabalhar, colocar a mão na massa. E aí Fábio teve que trabalhar numa oficina mecânica. E era um ambiente demasiado rude para ele, que sempre foi mais propenso a adoecer, principalmente no campo respiratório. E, dito e feito, ele acabou contraindo a tuberculose, que era uma grande epidemia no início do século XX. E depois que Silveira desencarnou, depois do desencarne, a primeira coisa que, ao ele recobrar a lucidez, ele quis entender por que de tudo isso, tantos sofrimentos, tantas dificuldades. Mas foi só depois de algum tempo que ele foi devidamente esclarecido. E aí ele conta que Silveira e Fábio, em uma encarnação recente, talvez aí de um século apenas de distância, eles eram muito ricos, eram fazendeiros, escravocratas da elite, da nobreza fluminense. E frente a essa situação, eles estavam na mesma posição, Silveira como pai e Fábio como filho, um século antes, século XIX. E como ele tinha muitas disposições financeiras, muitas possibilidades financeiras, ele enviou o filho, que não tinha nenhuma debilidade orgânica, era saudável, forte, para a Europa várias vezes para se desenvolver intelectualmente. E Silveira sempre cioso, ciumento e apegado na superioridade financeira que eles tinham, querendo mais, investindo no filho, mais e mais. E ele fala que ambos cometeram erros graves com os escravos que eles tinham. Fala que o Fábio, na última encarnação, ele era sensível, era generoso, mas era excessivamente austeros com os escravos. Então o Fábio prendia esses escravos na senzala de uma maneira muito severa, com maus tratos. E eles perderam vários escravos faleceram por causa da estrutura arquitetônica dessa senzala, que era muito fechada, sem ventilação, provavelmente sem acesso à luz solar. Hoje em dia, se você vai construir uma casa, um apartamento, tem critérios bem estabelecidos da quantidade de luz que precisa entrar. Tudo isso está relacionado com a saúde respiratória. E Fábio se recusou a mudar
essa estrutura, abrir mais janelas, mudar, ventilar mais o ambiente, simplesmente por manter uma posição pessoal, causando várias mortes, principalmente quadros respiratórios com isso. E aí nesse momento o Silveira acaba se emocionando, tem uma face menos bem, como a André descreve, e ele mesmo fala assim: o romance é muito longo, mas eu peço para você, André, licença, porque eu preciso parar disso. E André fica agoniado, sentindo um remorso, uma culpa nessa questão. E Jerônimo vem bem humorado para socorrer André nessa situação desconfortável. Ele fala assim: não pensemos mais nisso. Nunca me conformei com a exumação de cadáveres. O que ele quer dizer com isso? Fala assim: vamos parar de olhar para trás. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. A gente tem que olhar para o agora, daqui para frente. Como Chico dizia, ninguém pode voltar atrás e fazer diferente, fazer um novo começo. Mas qualquer um de nós pode agir agora e fazer algo a respeito em relação ao futuro. Isso está à nossa disposição. Então, eu pessoalmente acabei contraindo uma doença renal, uma espécie de doença autoimune renal, e tive que mudar drasticamente a minha alimentação. Não posso mais comer carne vermelha, nem carne suína, diminui muito a oferta de proteína animal. E quando eu soube desse diagnóstico, e como médico você sabe tudo o que vai acontecer, né, que vou acabar na diálise, pode demorar décadas ou não, a maneira como eu ia enfrentar isso, iria dar um exemplo para minha esposa e para minha família, do que eu acredito e se eu estou sendo hipócrita ou se eu estou, de fato, aprendendo alguma coisa com esse esforço que eu faço dentro do meio espírita. E eu tenho certeza intimamente que é uma oportunidade, e é claro que uma expiação ao mesmo tempo, de eu corrigir os meus excessos. Então, inúmeros excessos, tenho certeza que eu já cometi, e alimentares nessa encarnação também, e é uma oportunidade que eu tenho de interiorizar na minha alma um modo diferente de ser. Entender quais são as minhas verdadeiras necessidades e fazer diferente nesse sentido. Se eu ficar num queixume, numa vitimização, eu vou estar perdendo essa oportunidade e vou estar deixando um desserviço para minha esposa, meus familiares e para todos os amigos que me cercam. E aí Silveira, o pai de Fábio desencarnado, ele faz um pedido para o Jerônimo. Ele fala que ele gostaria de auxiliar o filho nesse último evangelho no lar que eles vão fazer. Ele fala assim: por regra geral, as últimas palavras das pessoas antes do falecimento marcam um fundo nos familiares, na memória dos familiares, que vão recordar disso por muito, muito tempo. Vai ter um impacto muito grande. E o desejo de Silveira é ajudar Fábio a dar uma orientação, um norte para a esposa. Porque a barra que essa mulher vai ter que enfrentar não vai ser fácil. Eles são pobres, têm 2 filhos pequenos. Pelo jeito aqui, pela cultura da época, ela não trabalhava. A gente está falando aqui do início da década de 40, do século XX. Então ela vai estar sem recursos financeiros, tendo que sustentar 2 filhos. Mas toda aquela cultura machista em relação às mulheres, de que tem que usar preto pro resto da vida, não pode olhar para o lado, tem que viver remoendo, exaltando o marido falecido. Isso era muito mais forte, obviamente, do que hoje. E aí Jerônimo, claro, aceita essa proposta, que é muito saudável, e Jerônimo e Aristeu começam a dar passes longitudinais no paciente, e André observa que todas as substâncias perispirituais nocivas vão aflorando e vão chegando na flor da pele, né? Ficam no duplo etérico ali, facilmente extraídas. E eles poderiam tirar tudo aquilo, todas aquelas substâncias, mas eles não fazem o esforço de tirar tudo. Eles deixam tudo na flor da pele
mas não tiram todas as substâncias nocivas através dos passes. E aí André pergunta por quê. E aí Jerônimo explica que através do banho, através da água, que vai ser aplicados nessa água do banho, substâncias absortivas que vão extrair todos esses eflúvios tóxicos espirituais. E aí eles intuem Fábio ter uma vontade súbita de tomar banho. Ele pede para a esposa que o auxilia, porque ele estava muito fraco. Eles magnetizam essa água e todas aquelas sujidades espirituais saem pelas glândulas sudoríparas, são as glândulas do suor. E Fábio, muito mais disposto, com a face mais confortada, após o banho, pede para a esposa trazer os filhos para eles fazerem um evangelho no lar. E aí, Silveira, o pai desencarnado de Fábio, auxiliando já magneticamente, o intui para abrir o Novo Testamento e cai na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Semeai corpo espiritual e ressuscitará, semeia-se corpo animal e ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há corpo espiritual. E aí, Fábio, ainda falando sem uma interferência mediúnica mais ostensiva, ele diz: enquanto que a gente possui a saúde física plena e os dias e as noites correm serenos, nós agimos e pensamos como se o nosso corpo fosse propriedade nossa, como se a vida funcionasse sobre os nossos próprios impulsos. Mas só quando a gente vivencia a enfermidade é que cai a ficha, que a gente compreende que a saúde e o nosso corpo são empréstimos de Deus. Deus nos empresta a saúde e o corpo, confiantes de que a gente vai fazer alguma coisa de útil, que a gente vai fazer pelo menos uma vírgula melhor do que a gente já fez. E de fato é totalmente a parábola dos talentos. Então o que a gente está fazendo com os nossos dias? O que a gente está fazendo com a nossa saúde? Será que a gente está correndo só atrás de sucessos passageiros, materiais? A gente está aliviando alguém, fazendo diferença na vida de alguém? É isso que cada um de nós tem que se perguntar. E aí o genitor coloca a destra, a mão direita sobre a testa de Fábio, e aí sobre uma influenciação mais direta e ostensiva, André consegue observar uma corrente luminosa que vai desde a massa encefálica, desde os neurônios lá no córtex cerebral até o coração. E minúsculas luzes condensadas e radiantes começam a iluminar todo o cérebro do paciente. E os olhos dele adquiriram mais brilho, sua voz teve uma entonação bem diferente. E aí ele fala: assim como há corpos animais, não ignoramos, há corpos espirituais também. E aí ele diz clara e diretamente: não ignoramos que o meu corpo animal, ele dá para acabar, dá para voltar para a terra. E algo me diz ao meu coração que hoje é a última noite, ele faz para os filhos pequenos, que é a última noite que eu vou me reunir com vocês. Tá? Preparando diretamente os familiares. E aí, falando diretamente para a esposa, ele diz: eu conheço a sua nobreza de caráter, a sua personalidade heróica de mulher, afeiçoada ao trabalho. Eu entendo a pureza dos seus ideais de mãe e de esposa. Entretanto, Mercedes, eu peço que você me perdoe pela franqueza do que eu vou te dizer agora. Eu sei, falar para Mercedes, que a minha ausência se fará seguir de problemas angustiosos. A solidão vai ser muito aflitiva para uma mulher jovem que não tem mais pai, mãe ou irmãos aqui na Terra. Então eles não tinham familiares, eles não tinham quem dar um suporte financeiro, um suporte emocional nesse momento com duas crianças pequenas. E ele diz: não posso exigir de você uma fidelidade absoluta aos elos materiais que nos prendem. Seria exercer cruel opressão
a pretexto de amor. E é a mais pura verdade. Olhando de fora, fica claro, quando alguém vai partir, exigir que a pessoa fica presa no passado, fica presa no relacionamento. Mas quando a gente está tendo que lidar com a própria morte, com a própria finitude, e construir uma vida com a pessoa, e tem 2 filhos pequenos com ela, precisa de muita nobreza e muita humildade e conhecimento espiritual para ter esse desprendimento, essa sabedoria e essa iluminação. Então ele fala diretamente assim: quero falar para você que eu ficarei muito satisfeito se Jesus enviar-lhe um companheiro digno e irmão leal. Se isso acontecer, querida, não hesite, não recuse. Ele fala: felizmente nós cultivamos uma ligação imperecível da alma, que o monstro do ciúme desvairado não vai nos corromper. Então ele está liberando a esposa da culpa ou de uma prisão emocional por conflitos internos emocionais, para ter um relacionamento posterior ao falecimento dele. E ainda fala mais: se me for possível, eu cooperarei ativamente para que você não fique sozinho. Nossos filhos ainda frágeis precisam de amparo amigo e orientação para a vida prática. Aí a esposa, naturalmente, angustiada com tudo aquilo, ela começou a esboçar um protesto, né? Mas ele já interveio e fala assim: eu já sei o que você vai falar. Eu nunca duvidei da sua virtude, incorruptível, desvelado amor de esposa. E tampouco eu estou a desinteressar-me de você. Não é nada disso. Agora, reconheça que nós temos vivido uma comunhão profunda espiritual. O que a gente tem, nada vai tirar. Isso está claro. Mas ao mesmo tempo, nós temos que encarar com sinceridade e lógica que a minha partida está próxima. E tudo que você vai ter que enfrentar. Então não procure escalar o cume glorioso da plena vitória espiritual num só passo. Então ele está falando assim: não se cobre, não se perca nessa cobrança de dar conta de tudo. É muita coisa para qualquer ser humano. E concedeu-nos o Senhor bastante luz espiritual para discernir. Você jamais será vítima de exploradores inconscientes. Por quê? Porque você tem o Evangelho do Cristo para te iluminar o passo a passo. Você não vai cair em enganos de nenhum galanteador. Você vai saber ler o que as pessoas querem de fato. Com tudo isso, ele se cansou muito, ele despendeu muita energia e ele se fatigou e teve que deitar. E aí o genitor, o pai desencarnado, tira a mão direita da fronte, da testa de Fábio. A esposa chama o Carlino, que é o filho mais velho, para fazer a prece final. E aí, muito cansado, mas bastante emocionado ainda, Fábio faz um último pedido para a esposa. Ele fala: Mercedes, se você concorda, bastante humilde e demonstrando tudo que ele valorizava na vontade e nas opiniões da esposa. Se você concorda, sentir-me-ia muito feliz por beijar os meus filhos hoje. E ele está com uma tuberculose pulmonar avançadíssima, então ele está cheio de bacilo de Koch, né, que contamina todos que entram em contato. E a esposa, comovida, acabou aquecendo, acabou aceitando. E ele falou: traga-me um lenço novo. E alguns instantes depois, a esposa traz um tecido de linho alvo, bem branco, limpo, cristalino. E Fábio, emocionado, pega esse pano, coloca na cabeleira, na cabeça dos filhos, e ao invés de beijar a cabeça dos filhos, ele beija o pano, para não contaminar os filhos. E havia tanta alma, tanto amor naquele gesto, que André conseguiu ver um jato de luz que saía da boca de Fábio
e atingia diretamente a mente dos filhos. O beijo saturava os dois com um magnetismo santificante. Ele descreve como uma cena muito, muito impressionante. E Jerônimo, profundamente comovido, ele diz: onde muitas pessoas veriam apenas germes, bactérias, a gente consegue ver o amor desse ato. Depois dessa despedida, as crianças dormem rapidamente até. E aí, o Aristeu, um dos espíritos lá, estavam já na casa de Fábio antes de André e Jerônimo chegarem, leva as crianças desprendidas do corpo físico para uma paisagem alegre, onde elas podem brincar sem preocupações. Então eles tiram para elas não terem nenhum trauma do desprendimento do pai. E aí Silveira ampara magneticamente o filho com desvelado carinho, e Jerônimo começa a complicada ação magnética. Então ele vai literalmente, através do magnetismo, causar o desencarne programado, que vai acontecer obviamente, mas ele vai fazer naquele instante. E depois de delicadas operações magnéticas dentro do campo respiratório, há uma ruptura de um importante vaso sanguíneo. E Fábio tosse num ímpeto, num instante, e começa a ter uma hemorragia pela boca. Começa a sair, ter uma hemoptise muito importante. E aí Mercedes acorda super assustada. E Fábio ainda tem forças de acalmar a companheira. Ele diz: pode chamar o médico, Mercedes, mas não se preocupe, esse é o fim. Então, com certeza não foi uma cena bonita, quase nenhum desencarne é algo muito suave. Ele estava vomitando sangue, com certeza qualquer um que assistiria aquela cena iria se assustar, mas com todo o amparo espiritual, tudo conforme o planejado. Enquanto Jerônimo prosseguiu fazendo o desprendimento perispiritual de todos os centros de força, o médico encarnado chegou rápido, através de um carro, e começou a fazer toda a parafernália. Injetou adrenalina, é a única coisa que persiste hoje no protocolo. Aí começou a fazer sangria no braço. Isso não tem cabimento nenhum hoje em dia, né? O paciente já estava perdendo sangue, estava num choque hipovolêmico e estava tirando mais sangue do braço, fazendo cortes no braço para sangrar mais. Sinapismos nos pés, então fazia uma mistura lá de mostarda com vinagre, que começou a passar no pé do paciente. Antigamente se achava que isso ajudava nas vias respiratórias. E colocava ventosas secas no peito. Então tudo isso caiu por terra, mas fazia lá tudo que achava que poderia ajudar, né, tentando resgatar, enquanto obviamente o desencarne ele poderia ter usado uma medicação que acalmasse um opioide fraco, numa baixa dose, por exemplo, para tirar o sofrimento dele, que a gente chama de cuidados paliativos hoje. Isso até hoje é muito complicado. Meu pai faleceu ano passado. Ele teve um câncer de intestino que evoluiu rapidamente, em 4 meses acabou falecendo. E quando eu cheguei lá na UTI, ele estava estertorando e não tinha ninguém em volta. Então ele estava simplesmente com um desconforto respiratório absurdo na maca, sem ninguém. A sensação que eu tinha é que ele estava agonizando e sem ninguém fazer nada. E aí eu e minha mãe fizemos uma prece, fizemos tudo o que a gente podia espiritualmente. E eu fui conversar com a médica. E eu falei assim, ó, ele está no desconforto respiratório, eu sei que ele vai falecer. Seria possível usar, eu falei assim, eu sou médico também, seria possível usar uma dose baixa de algum opioide para ele não ter tanto desconforto, uma ventilação não invasiva para diminuir esse desconforto, para ele poder partir sem dificuldade? A mulher ficou irritadíssima comigo, como se quisesse mandar nela. Fiquei lá até quando eu podia ficar na UTI. No dia seguinte eu cheguei e meu pai estava entubado. Mas graças a Deus não durou muito tempo e ele acabou falecendo
nossas preces foram ouvidas, ele não ficou sofrendo desnecessariamente. Mas é uma dificuldade de comunicação muito grande. Mas o que a gente, quando todos nós vamos falecer, a gente precisa encarar isso de frente e lidar com isso para ter conforto e serenidade espiritual. Doutor, a doutora falava tanto da Elizabeth, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, e ela que trouxe para os Estados Unidos, né? Era psiquiatra suíça, se não me engano, ela que trouxe para os cuidados paliativos, né? E começou justamente com esses casos de câncer, essa preocupação de fazer exatamente o que você pediu, fazer os cuidados paliativos, né? Do ponto de vista da bioética está absolutamente certo, para aliviar o paciente, que é um sofrimento desnecessário, né? Então a não maleficência, né, no meu ponto de vista, tinha que ser essa conduta, e ela não fez. Mas aí entra numa discussão, se não é uma crítica, mas existem aqueles que falam que às vezes o médico é paternalista, no sentido de ser autoritário, de não respeitar a autonomia do paciente e da família também. O pedido da família era melhor ter feito do seu jeito. Com certeza. Essa mulher, ela viu centenas, se não milhares, acompanhou milhares de falecimentos. Ela ficou junto das pessoas falecendo. Então ela tem uma sabedoria gigantesca, a gente tem muito que aprender com ela. E aí Jerônimo já tinha conseguido, sobre a ação magnética, desprender o perispírito do plexo solar, do plexo cardíaco, do plexo do centro de força cerebral. Faltava apenas o cordão fluídico de cérebro perispiritual a cérebro encarnado restante. E André observava que todo o protocolo de desprendimento perispiritual estava sendo feito igualzinho com Dimas, mas tudo estava ocorrendo muito mais facilmente. Os familiares estavam preparados e o próprio espírito estava preparado para aquilo. Isso facilitou sobremaneira. O Fábio, recém-liberto, por mais preparado que ele estava sonolento, estava exausto e estava dormindo no colo do pai. E aí André achava que ia demorar de 12 a 24 horas, igual foi com Dimas, para romper o cordão prateado cérebro a cérebro. E apenas 1 hora depois, esse cordão já foi desfeito. Tamanha diferença de preparo dos diferentes lares. E, com certeza, os familiares interferem muito nisso. Então, diferentes obras psicografadas de médios confiáveis, a gente vê que aquela melhora que tem um pouco antes da morte é causada pela equipe espiritual para ter uma trégua das emissões mentais dos familiares, tanto que a gente atrapalha. E algumas vezes, com pacientes que perderam entes queridos, tem que ter muito tato para tratar isso, porque se você fala de maneira muito direta sobre essa possibilidade de atrapalhar, né, de fazer mal, eles invertem isso como culpa e se prendem nisso e começam a se torturar, porque se a gente não tem um tato, um cuidado, o familiar não tem saída. Ou seja, ou ele sente saudade e chora, esbraveja contra o falecimento do ente querido, ou ele se culpa por sentir saudade e começa um processo de depressão, de ensimesmamento, de autodestrutivo emocionalmente. Então tem muito cuidado para entender, aceitar que de fato tem uma saudade, de fato é uma dor, é humano sentir essa dor, essa falta, é difícil perder alguém, mas não alimentar isso através de uma revolta ou um apego excessivo. Então é um equilíbrio muito tênue, sofisticado e complexo isso. E aí Silveira, o pai do Fábio, ele tem uma atitude muito nobre de autossacrifício em prol do filho. Então ele abstém da vontade de ter um contato direto com o filho que está adormecido. Ele segura essa ansiedade, essa saudade do filho, de ver olho no olho, conversar e tudo mais. Ele fala: não desejo que ele me reconheça de pronto. Por quê? Porque não seria aproveitável que ele recordasse tantas coisas do passado ao mesmo tempo. Talvez alguma minúcia da última encarnação deles pudesse vir à tona
iria tornar ainda mais difícil o processo de recobrar a lucidez depois da morte. Então ele fala, podem levá-lo para a casa de transitório de Fabiano, que depois eu vou para lá assim que ele estiver um pouco melhor, estiver acordado do trânsito do desencarne. E o Silveira, o pai, se encarrega de velar o cadáver. Então a primeira aula de medicina, pelo menos que eu tinha na faculdade, era a aula de respeito ao cadáver. Então os professores ensinavam essa questão ética a nós. E a gente vê aqui que André Luiz traz em Obreiros todo esse cuidado com o cadáver. Então já não tinha nenhuma ligação direta entre o perispírito de Fábio e o corpo físico. Mesmo assim há todo esse cuidado, esse desvelo com o cadáver. E aí o Silveira fica de dissipar os resíduos vitais para que nenhum espírito inconsciente ou perverso venha utilizar-se dessas energias. E André, junto com Jerônimo e Fábio, vão espaço acima, dentro, transportando ele para a casa transitória de Fabiano. André vê, respeitoso, os primeiros anúncios da aurora, e ele tem uma impressão que esses gloriosos pórticos do céu se iluminavam de sol para receber aquele homem, um sublime